Bom dia, pessoal. Vamos às orientações das atividades de hoje. Então, como de costume, a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar o cabeçalho. Depois, a gente vai para a primeira matéria do dia, que é português. Vamos ler o que está escrito aqui. Hoje vamos relembrar monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, fazendo a atividade da página 17 do livro de português. Lembrando vocês que mono é uma sílaba. Dissílaba, lembra o 2, então é duas sílabas. Eu risquei o i. Mas tri, lembra o tri do TR, né, do 3. Então, 3 sílabas. Lembra o 3, lembra a palavra 3. E polissílaba e monossílaba é mais difícil de lembrar, né? Polissílaba é várias sílabas. Então, é mais de 3. Passou de 3, polissílaba. Pode ser 4, 5, 6, 7. Passou de 3, é polissílaba. E o mono, tem que lembrar que mono é uma sílaba. Então, vamos lá na página de português. Tá aqui. Classificação quanto ao número de sílabas. A gente fez um monte dessas atividades em sala, um monte mesmo. Então, eu acredito que vocês vão fazer assim, com muita facilidade, porque vocês já estavam bem craque para fazer isso. Então, vamos ler. 1. Leia o título de algumas brincadeiras cantadas. Boi da cara preta, borboletinha amarelinha, caranguejo, cipozinho, cipózinho. Da abóbora faz melão, farinhada, flor de maracujá, lagarta pintada, pato ganso, peneira, rosa juvenil, trem maluco. A. Você conhece alguma dessas brincadeiras? O que se canta nela? Então, aqui estou fazendo uma pergunta. Provavelmente você vai ter que responder no caderno, porque o espaço é muito pequeno. Então, alguma dessas brincadeiras você conhece? Com certeza. Algumas dessas aqui vocês vão conhecer. E daí tá perguntando o que canta nela. Aí você pode colocar o nome da canção, ou se você quiser escrever a canção, que geralmente são pequenininhas, pode escrever. B. Separe oralmente as sílabas das palavras que formam cada título. Depois, complete o quadro. Então, a atividade B é mais para vocês se prepararem para fazer a próxima atividade. Então, vocês vão separar as sílabas mentalmente, na cabecinha de vocês, ou oralmente, falando alto. Ainda mais agora que a gente não está em sala e você não vai atrapalhar o colega. Você pode falar e ir separando as sílabas. Depois que você fizer isso, você vai colocar aqui nesse quadrinho quais as que você encontrou que tem uma sílaba, quais as que você encontrou que tem duas sílabas, quais de 3 e quais de 4 ou mais. Então, vou pegar uma aqui, ó, amarelinha. Amarelinha. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Amarelinha. Então, eu vou colocar a amarelinha aqui, ó. Ficou muito feio, peraí. Vou apagar. Amarelinha. Agora ficou mais bonitinho. Então, coloca a amarelinha aqui. Aí aqui tá lembrando vocês o que eu acabei de falar lá antes. Monossílaba, uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, 3 sílabas, polissílaba, 4 ou mais sílabas. Não grafei mal, né? Certo? Isso daqui é para vocês relembrarem. Depois disso, a gente tem a próxima matéria, que é a matemática. Aqui em vermelho tá lembrando vocês de prestarem atenção na página certa, porque a gente tem gente com um modelo de livro, tem gente com outro modelo de livro. Então, vocês vão ter que procurar se a sua atividade ou tá na página 128 ou tá na 144. Tem que prestar atenção. A atividade de hoje será operações com dinheiro. Então, aqui, ó, são operações... Aliás, deixa só eu grifar operações com dinheiro. Será de operações com dinheiro.
Então, se você abrir numa página que não tem operações com dinheiro, operações eu falo soma, subtração, cálculo. Se não tiver, então provavelmente a sua página é a outra, tá? Então, você vai ter que olhar essa e ver se é essa. Se não for, você vai para outra, beleza? Então, vamos aqui, que eu digitalizei essas páginas. Então, eu digitalizei só um, significa que tá igualzinho nos dois livros. Vai ser essa imagem que vocês vão enxergar. Essa tabela aqui, esse espaço aqui, tá igualzinho, beleza? Então, vamos ler. O cardápio da lanchonete. Às 12h15, como estava previsto, as turmas estavam em frente à lanchonete do Horto. Fazia calor, cerca de 30 graus, e todos estavam com uma sede e fome também. Veja o cardápio que a turma recebeu e leia em voz alta os preços. Então, aqui, ó, tem o nome do lanche ou salgado. Aqui tem o nome do lanche ou da bebida, né? Nessa coluna aqui inteira. Aqui tem o preço dos lanches e salgado, aqui tem o preço das bebidas e sucos. Então, eu vou ler com vocês. Assados, R$ 1,50. Batata frita, R$ 1,50. Coxinha, R$ 1,20. Misto quente, R$ 2,00. Pastel, R$ 1,20. Cheeseburger, R$ 2,50. X-egg, R$ 3,30. X-salada, R$ 3,00. Quando eu falo 3,30, eu tô abreviando, porque o certo mesmo eu falo são R$ 3,30. A parte antes da vírgula é o real e a parte depois da vírgula é a parte dos centavos. Então, vamos aqui para as bebidas. Abacaxi, R$ 2,00. Acerola, R$ 2,00. Esse é os sucos, tá? Não é a fruta. Água com gás, R$ 1,50. Água de coco de 250 ml, R$ 2,00. Água sem gás, R$ 1,20. Laranja, R$ 2,00. Maracujá, R$ 2,00. Refrigerante de 240 ml, R$ 2,00. Aí temos as perguntinhas. Veja o período de algumas crianças o pedido, aliás, foi mal. Veja o pedido de algumas crianças e calcule quanto cada uma delas vai gastar. Então, o Ricardo fez um pedido, o Miguel fez um pedido, a Milena e a Carla. Aí vocês vão ter que calcular. Como? Fazendo a conta. Então, o Ricardo, ele pediu um X-egg, uma batata frita, um suco de laranja. O que vocês podem fazer para ficar mais fácil? Vocês podem identificar o valor em cima. Por exemplo, X-egg, R$ 3,30. Então, coloca aqui, ó, R$ 3,30. A batata frita, R$ 1,50. Então, coloca aqui, ó, R$ 1,50. Suco de laranja. O suco de laranja é R$ 2,00. E daí, vocês vão conseguir não se perder para fazer a conta. Como que vocês vão fazer essa conta? Lembrando, né? Porque a gente já conversou sobre contas com vírgulas. As vírgulas têm que estar uma embaixo da outra. Não interessa se está com o número deslocado. O que interessa em contas que os números têm vírgulas é as vírgulas estarem alinhadas. Então, vou organizar a conta aqui. Eu não vou fazer, mas eu vou organizar. 3,30 mais, é uma soma, né? Porque quer saber o total. Então, dá para fazer dos três juntos já. 1,50 e o último, R$ 2,00. Então, o que é importante? Mais importante. Deixa eu até mudar a cor aqui da caneta. Se mudar, né? Olha aqui. Pronto. O mais importante é essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo? As vírgulas têm que estar alinhadas. Aí os números, beleza. Depois você faz a soma. Se não tiver, por exemplo, se fosse, por exemplo, R$ 12,00 mais 1,50. Ó, não me interessa que ficou esse espaço vazio. O que me interessa é isso aqui. Ó, nossa, ficou horrível. Aí, é isso aqui, ó. As linhas têm que estar alinhadas. Se ficar um espaço vazio,
Não interessa. O que interessa é as linhas, as vírgulas estarem alinhadas, tá? E daí você vai fazer a soma. 0 mais 0, 0 mais 5, 2 mais 1. E 1 não tem nada, repete 1. Mais nada, continua sendo 1, né? Aqui, no caso, não ficou nem o espaço vazio. Então, é simples, é só fazer as somas. E provavelmente as outras contas também não vão ficar de espaço vazio. Mas eu já falo porque quando tiver, não interfere, beleza? Aí aqui vamos ler um misto quente, um suco de maracujá e uma água sem gás. Uma coxinha, um pastel e uma água de coco. Um x-salada, um assado e um suco de acerola. Aí aqui, ó, tem espaço para fazer os cálculos. Eu não tinha me atentado, senão eu já tinha feito esse cálculo aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mover. Não. Então vai ficar ali mesmo. Vocês coloquem os cálculos de vocês aqui dentro, beleza? Bom, aqui a gente termina a atividade de matemática. A última atividade é a geografia. Vamos ler o que está escrito aqui. A circulação de produtos entre cidades. Hoje vamos estudar sobre outra atividade econômica das cidades, que são a circulação dos produtos. Tudo isso faz com que a economia da cidade seja boa. Para isso, vamos ler a página 119 e responder a questão 1. Então, aqui está falando sobre outro tipo de atividade econômica da cidade, que é a troca de produtos, né, entre cidades. Vamos lá no PDF, que eu digitalizei a página. Então, aqui nessa página, aqui está falando sobre a circulação de produtos entre cidades. Então, há um comércio entre cidades. Por exemplo, a cidade aqui de Rio Preto fabrica açúcar. A cidade de Mirassol fabrica trigo. Então, Rio Preto vende para Mirassol e Mirassol vende para Rio Preto o trigo. Entende? Então, tem uma troca, porque a gente aqui em Rio Preto também precisa de trigo, não só de açúcar. Mirassol também precisa de açúcar, não só de trigo. Então, a gente faz essa troca. E essa troca é feita pela venda. Tudo isso move o comércio das cidades, não só de uma, como de várias, né? Porque Mirassol, dependendo da quantidade de produção dela, ela pode vender não só para Rio Preto, pode vender para várias cidades, pode vender para outros estados, pode vender para mais longe, enfim. Isso faz com que mova a economia. Tá, vamos ler o texto. Aqui, a circulação de produtos entre a cidade e o campo. A produção e o consumo de várias mercadorias envolve relações entre o campo e a cidade. Observe as ilustrações a seguir que mostram as etapas da produção industrial do papel, utilizados na fabricação deste livro e de inúmeros outros produtos. O papel é feito de fibras de origem vegetal, extraída principalmente de árvores. Por isso, a madeira é a matéria-prima do papel. Isto é, o produto mais importante para sua fabricação. As árvores das quais essa matéria-prima é obtida são cultivadas no mesmo espaço rural. O papel pode ser produzido tanto artesanalmente como de forma industrial, ou seja, em fábricas. O papel é transformado em vários outros produtos que são consumidos no campo e na cidade. 1. Compare as atividades de trabalho de cada figura e indicam quais mostram o trabalho desenvolvido no campo e o trabalho industrial desenvolvido no campo ou na cidade. Então, aqui é o trabalho industrial e aqui é o trabalho no campo. Então, vocês vão identificar. Tem um númerozinho em cada imagem, é só colocar o número da imagem, tá? Vou apagar aqui para não ficar tão rabiscado. 2. Liste 2 produtos que você usa no dia a dia, no seu dia a dia no caderno. Em seguida, escreva as matérias-primas usadas para fabricar esse produto. Então, vocês vão, no caderno de vocês, listar 2 produtos que vocês usam. Não vou falar para vocês não copiarem. Pensa aí num produto que vocês usam todo dia. E daí vocês vão falar qual que é a matéria-prima. Por exemplo, aqui tá falando do papel, que a matéria-prima é a madeira. Vocês podem pesquisar se vocês não souberem, tá? Beleza. E essa foi a última atividade de hoje. Assim a gente finaliza
as orientações de hoje. Até amanhã.